Vamos iniciar, então. Boa noite, shalom, shalom, né? Mais um Boa noite. encontro, boa noite, André, seja bem-vinda. Mais um encontro aí, né? Desse grupo, Kadosh, o grupo que nós estamos aqui disponíveis, né? Para ouvir o que o Senhor tem para nos entregar através da palavra, né? E essa semana eu creio que a gente tem aprendido tantas coisas, né, com provérbios. Eu estou aprendendo, parece que nunca li, né? Então eu acredito que esteja acontecendo com vocês também, né? A gente está lendo provérbios todos os dias um capítulo, né? Hoje foi o capítulo 14, então quem aí está atrasado, vamos ler mais um pouquinho aí para a gente poder chegar no capítulo 14 e amanhã a gente já vai para o 15, tá? Para a gente ir junto aí, né? E andando aí juntos de mãos dadas, tá? Para a gente chegar aí no nosso objetivo, que é o nosso foco, que é sempre Jesus, né? Sempre buscar a palavra, estar na presença. Esse é o nosso objetivo, e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, né? Que é viva, essa palavra que tem tanto para nos ensinar e nos ensina todos os dias, né? O manual da vida, né? A Bíblia é o manual da vida, e é isso que ela que vem nos ensinar, né? Então, que a gente possa estar aberto para ouvir, para receber tudo que o Senhor nos fala através da palavra, né? Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder agradecer por esse encontro, por esse dia, por mais essa semana de leitura, essa semana na presença, essa semana que a gente aprendeu um pouco mais. Afinal, Provérbios fala de sabedoria, né? Traz para nós sabedoria, em nome de Jesus. Então, fecha seus olhos, se você puder, se não puder, e fecha os olhos da alma, e vamos abrir o nosso coração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, boa noite. Obrigada, Pai, desde já por esse dia, por estar conosco desde a madrugada. Obrigada por cada um que aqui está presente, por aqueles que por algum motivo não puderam vir. Ah, Pai, desperta, lembra aqueles que às vezes está esquecendo. Senhor, toca no coração daqueles que vão ver esse encontro gravado, né? Que o Senhor possa fazer e acontecer na vida deles, assim como o Senhor está fazendo e acontecendo na vida daqueles que aqui estão. Enche os corações de cada um da sua presença, Pai. E revista-nos da sua armadura, Pai, de uma armadura ajustada, que nós nos tornemos, estejamos sempre blindadas, né, para que as setas do inimigo não nos alcancem, em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Em nome de Jesus, que tenhamos discernimento e sabedoria para receber tudo que o Senhor vai nos entregar nessa noite. Amém. Glória a Deus, né? Abrir o nosso coração aí, a nossa mente, o que o Senhor tem para nos entregar. E a gente já começa aí recapitulando, né, a nossa semana, a partir dessa apresentação aí de provérbios, que nós estamos aprendendo, né? Tudo que o Senhor tem para nos entregar. Então, eu já vou começar compartilhando aqui com vocês. Se vocês aí virarem o celular, fica melhor para que vocês possam enxergar, né? E o que a gente tem para ver essa semana, nós estamos aqui estudando provérbios, né? E a gente vai passar a dar uma pincelada, lembrando que essa aqui é a nossa apostila, tá? Então, para quem está chegando hoje, a gente está fazendo essa apostila aqui, ó. Todas as semanas eu faço essa apresentação, encaminho para vocês em formato PDF, para que vocês tenham esse material aí, para que vocês usem nas células de vocês, usem nos ministérios, usem para estudar, usem com a família, usem para fazer o que vocês quiserem, esse material, tá? Então, eu vou estar sempre mandando ao final da aula, eu coloco no grupo. Então, se alguém não tem aí a primeira, está no grupo, se não tiver, é só me falar, que eu mando as duas primeiras partes dessa apostila, porque é uma continuação, né? Todas as semanas eu faço ela no mesmo formato, para que vocês possam aí ter essa apostila completa quando nós terminarmos Provérbios, tá? Então, a gente vai fazer uma visão geral aí da nossa semana. E nessa semana, nós estudamos Provérbios, né? E a gente já começou a semana com o capítulo 8 de Provérbios, né? E nesse capítulo 8 ele fala muito sobre, né, o chamado da sabedoria. Ele vem falar para nós, a ideia principal dele é falar sobre a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus. A sabedoria verdadeira, ela só vem de Deus, não tem... A gente, às vezes, né,
acha que a sabedoria, ou foi enganado, vem de outras formas de estudos e tudo mais, de diplomas, de certificados, mas a verdadeira sabedoria vem do estudo da palavra. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, né? E é o quê? Ela vem de Deus e é aquela, né? Aquele que encontra busca essa sabedoria e encontra uma vida melhor, proteção na vida, prosperidade. Esse capítulo fala muito sobre isso, tá? E aqueles que rejeitam essa sabedoria, aqui o bom de Provérbios que é assim, ele fala o bom e os benefícios de quem vai ganhar, quem vai seguir a sabedoria, tudo que vai receber, e daqueles que não seguem também, os prejuízos, né? Então, esse capítulo fala que aqueles que rejeitam a sabedoria, eles sofrem as consequências por causa, né, do pecado, continuam pecando e vivendo na ignorância. Então, isso eles vão ter que arcar com as consequências das suas decisões de não aceitar buscar palavra, né? E ele traz para nós, ele apresenta para nós, né, a sabedoria como uma personagem. Então, ele usou uma personagem para poder falar, né, sobre a sabedoria. E nesse capítulo, essa personagem, ela clama, ela chama, ela convida as pessoas a ouvir e a segui-la, né? E também o que esse capítulo faz? Ele é diferente do capítulo anterior, quando havia uma mulher, né? O exemplo era uma mulher adúltera que ela seduzia, né? E levava a pessoa à perdição. Então, quando essa personagem se transforma, a sabedoria se transforma numa personagem de uma mulher, ela convida a gente a viver o extraordinário, né? A viver todos os benefícios. E aí, nesse caso aqui, tem um destaque para Provérbios 8, 22, 31. Por quê? Porque ele fala para nós, né, ele faz uma descrição única da sabedoria, desde a criação do mundo. Então, se a gente quer saber sobre a sabedoria de Deus, é só a gente ir em Provérbios 8, versículos do 22 ao 31. Mas nós já lemos essa semana, né? E para a gente aplicar na nossa vida esse capítulo, tudo que ele ensinou, ele quer dizer o quê? Que esse provérbio ele ensina a gente que a gente deve dar prioridade à sabedoria de Deus nas nossas decisões. Porque a gente, às vezes, quer consultar teorias, quer consultar outras pessoas, mas a gente precisa consultar Deus. É a sabedoria de Deus que nos dá direcionamento para as nossas ações, né? E onde nesse mundo nosso, que a gente está cheio de informação e de engano, a gente precisa buscar verdadeiramente o Senhor. Então, para que a gente não se engane, né? Então, a gente precisa sempre estar buscando a Deus. E em Provérbios vem falar muito sobre isso, sobre a necessidade de a gente buscar Deus. E assim, já no Provérbios 9, o convite, né? Cada pessoa, a sabedoria convida a gente, né? Continua a nos convidar, mas aí são dois convites opostos. Tem um convite da sabedoria, que ela se torna uma mulher, né? Que convida as pessoas a seguir o caminho do entendimento, que vai levar à vida, mas tem um convite também da insensatez, que é uma mulher também, uma mulher tola, que seduz os ingênuos e os conduz à morte. Então, você vê que quando a gente escolhe o caminho da insensatez, a gente vai acabar, de uma certa forma, morrendo, talvez, né, chegando à morte. Mas de que forma? Talvez é a morte dos nossos sonhos, morte da nossa família, morte da nossa vida, das áreas da nossa vida, não necessariamente a morte em si mesmo, né, a morte da carne, da matéria, mas a gente precisa muito ter cuidado sobre isso e aceitar o convite da sabedoria. É isso que esse capítulo vem trazer para nós, né? Todos esses provérbios que nós lemos até hoje, ele é de autoria de Salomão. Então, ele é o grande autor, né? Isso é bom a gente sempre saber. O grande autor de Provérbios é Salomão, o filho de Davi, né? O rei de Israel, né? O grande sábio, o maior sábio que já existiu até hoje, né? A Bíblia nos traz que é Salomão. Por isso que ele fala com tanta propriedade sobre a sabedoria. Por isso que ele fala dessa forma, com tanta posse, né, sobre a sabedoria, com tanto conhecimento de causa. E ainda assim, a gente sabe que Salomão sucumbiu em algumas situações, olha para você ver, mesmo sendo tão sábios. Então, a gente tem que vigiar e orar, porque a gente está a todo momento, né, à disposição do inimigo. Só que o Senhor nos protege, a armadura dele nos blinda, mas a gente pode cair, né? Então, a gente tem que estar sempre orando e vigiando, para que a gente sejamos sábios e não tenhamos nem momentos de tolice, de insensatez, porque senão a gente vai ter que arcar com as consequências disso, né? E aí, no capítulo 9, para a gente aplicar na nossa vida, fala assim, ó, que hoje nós somos bombardeados por muitas influências.
e várias filosofias de vida. Ah, isso aqui é certo, isso aqui que está certo, ah, come isso, não come isso, não faz aquilo. Mas, assim, esse capítulo ensina a gente deve buscar a sabedoria de Deus. Então, a Bíblia nos ensina o que devemos comer, como devemos comer, o que devemos fazer, onde devemos ir, com quem devemos estar, em que mesa devemos sentar, em que mesa não devemos sentar, como nós devemos nos comportar enquanto mulheres, como nós devemos nos comportar enquanto mãe, enquanto alguém que serve, enquanto alguém que tem fé, né? Hoje a gente vai falar sobre Ruth, uma mulher que tem muita fé. Então, a gente aprende isso tudo na Bíblia. Então, por que é que a gente ainda fica buscando as coisas do mundo, né? Aí dizendo sim para o convite da insensatez. Então, a gente precisa ver que a sabedoria, o convite a ser aceito, é somente o convite que vem de Deus, né? E cada decisão que a gente toma, ela impacta o nosso destino. Então, por isso que a gente tem que tomar decisões pautadas na palavra, junto com o Senhor, orando, intercedendo, clamando, pedindo que o Senhor nos direcione, porque todas as vezes que a gente toma decisões pelos nossos braços, a gente arca com as consequências. Todas as vezes. Porque a gente acha que a gente vai remar com nossos braços, que a gente vai, né? A gente vai andar com as nossas próprias pernas, mas a nossa vida pertence a Deus. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio. Quando Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a possibilidade da gente tomar as decisões da nossa vida. Mas o desejo do Senhor é que a gente decida por estar na presença, que a gente decida por dividir tudo com Ele, inclusive as decisões da nossa vida. E nem sempre a gente faz isso. Por isso que às vezes a gente sofre, né, as consequências de tudo isso. E aqui, gente, no Provérbios 10, ele fala sobre a justiça, né? E fala que a justiça, né, ela traz bênçãos, enquanto a iniquidade leva à ruína. Então, que nós sejamos justos, né? E quem teme ao Senhor vive de maneira íntegra e colhe os frutos da obediência. A gente precisa simplesmente obedecer. As coisas de Deus, a gente não tem que questionar. Não cabe a nós, a palavra diz desse jeito, não cabe a nós sabermos a hora e nem o momento. Cabe a nós acreditar. Então, o que está faltando, talvez, é a gente acreditar. E para acreditar, a gente precisa alimentar a nossa fé. E a gente alimenta a nossa fé como? Lendo todos os dias a palavra, fazendo o nosso devocional, fazendo as nossas orações, buscando andar com retidão, dividindo as nossas decisões com Deus. E é isso, né? E esse capítulo, ele marca o início da segunda sessão de Provérbios. Nessa segunda sessão de Provérbios, Salomão, ele apresenta os ensinamentos de forma mais curtas, mais prática, mais direta, né? De forma trazendo contraste. Não faz isso, se você fizer isso é assim, se você fizer aquilo, acontece de tal forma. Então, Salomão, ele sempre vai trazer para nós isso. Olha, se você fizer o bem, vai acontecer isso, se você fizer o mal, vai acontecer isso. Se você for sábio, vai acontecer isso, se você for tolo, vai acontecer isso. Então, não tem como a gente errar, não tem como a gente ficar na dúvida, porque é muito claro isso para nós, né? E a aplicação desse ensinamento é de que nos dias de hoje, esse provérbio nos ensina que as nossas ações e palavras têm consequências. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que sai da nossa boca. As palavras que nós estamos proferindo. Porque as palavras que a gente fala, elas muitas vezes, elas são profecias, né? De repente, você está profetizando na vida do seu filho, e quando você fala para ele, você é burro, você não consegue, você não faz. Você fica profetizando coisas. Então, já que é para profetizar, profetiza coisas boas. Né? Você é inteligente, você consegue, você pode. Eu posso, eu consigo. Esse é o meu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu vou alcançar, eu vou fazer. Vai acontecer isso na minha vida, porque eu tenho um Deus, eu sou uma filha amada. Então, a gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque às vezes a gente amaldiçoa as situações, a nossa casa, o nosso lar, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, né? Ai, aquele maldito trabalho. Quantas pessoas não dizem isso? Em nome de Jesus, né? Que caia por terra isso, porque a gente não pode amaldiçoar o nosso trabalho, de onde vem, né? A nossa provisão. Então, a gente precisa florescer onde o Senhor nos colocar. Ainda que a gente não goste do lugar de onde a gente está, não goste da cidade que a gente mora, dos vizinhos, a gente precisa florescer onde o Senhor nos colocar. Então, está dizendo bem isso, que as nossas ações, as nossas palavras têm consequências. Então, se a gente vive com integridade, a gente colhe bênçãos.
Mas se a gente vive no caminho da injustiça, a gente também sofre as consequências. Então, a gente, às vezes, está sofrendo por causa de decisões que nós tomamos. E aí a gente quer jogar isso nas costas de Deus. Quer falar para Deus que as coisas não acontecem na nossa vida, só acontecem na vida dos outros, só as outras pessoas que fazem, só as outras pessoas que têm. Mas e aí? Você está fazendo o que as outras pessoas estão fazendo? Você está crendo da forma que as outras pessoas estão crendo? Então, quando a gente não conhece a palavra, é uma coisa, mas a partir do momento que a gente conhece, aí a gente vai ser cobrado. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais cobrado a gente é. Então, a gente precisa estar alerta quanto a isso. A gente precisa estar aberto quanto a tudo, né, que o Senhor vai trazer para nós. Porque, assim, as consequências virão, né? E a verdadeira, às vezes a gente busca prosperidade, a gente busca as coisas no mundo, mas a verdadeira prosperidade, ela vem de uma vida reta diante de Deus. E às vezes a gente busca a prosperidade nas coisas desviadas, nas coisas do mundo, nas facilidades que o mundo apresenta para nós. Pois veja bem, as facilidades que o mundo apresenta pode até de uma certa forma trazer prosperidade momentânea, mas a prosperidade só material, porque a verdadeira prosperidade ela vem do Senhor. A prosperidade não é só material, ela é você ter a paz espiritual, você encontrar a verdadeira alegria, você ter união, você ter decisões juntamente com Deus, estar diante da palavra. Então, a gente precisa muito buscar em Deus. Essa é a única forma que a gente vai conseguir sair das situações, né, das adversidades da vida. A gente, às vezes, está olhando para as adversidades, isso hoje foi até o tema do devocional, né? Além das adversidades, a gente precisa olhar além das adversidades. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele fez no passado, ele fez na vida de todos esses que estão aqui na palavra, mas ele vai fazer na nossa vida também. É o mesmo Deus, ele não mudou. E ele não faz acepção de pessoas, quer dizer, ele não escolhe a pessoa X ou a pessoa Y. Somos todos filhos. O que acontece é que há uma meritocracia, ou seja, por mérito. Se eu sou reto, se eu ando na retidão, se eu busco ser sábia na palavra de Deus, é claro que as bênçãos do Senhor vão recair sobre a minha vida. E agora, se eu não busco viver uma vida reta, eu busco as facilidades do mundo, eu falo qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer forma, eu vivo na vida uma insensatez, né? Atitude de tola. Você acha que vai recair bênçãos sobre a minha vida? Não. E aí a gente acha que é Deus que está deixando de atender os nossos pedidos. Quando a gente anda na retidão, quando a gente anda junto com Deus, até os nossos pedidos, os nossos desejos se alinham com o dele, com o propósito que ele tem na nossa vida. E aí as coisas começam a acontecer. Porque às vezes as coisas não acontecem porque a gente está desalinhado. Os nossos propósitos não têm a ver com o que Deus tem para nós. E Deus tem um propósito para nós. Mas a gente precisa estar sempre disposto a buscar maneiras de viver esse propósito, de caminhar rumo a esse propósito. E ter uma vida sábia, uma vida reta, uma vida, né, uma vida sensata, cuidar da nossa boca, do que sai da nossa boca, além do que entra, né? A gente também tem que cuidar, mas assim, a gente precisa cuidar dessas coisas para que as bênçãos do céu recaiam cada vez mais sobre a nossa vida, tá? E no capítulo 11, ele fala também, já vem falar também da justiça, gente. Só que ele faz um contraste entre a retidão e a perversidade. Então, olha só, o Salomão, ele fala de diversos temas para nós. Então, ele fala que a justiça, né, traz proteção e vida, enquanto a perversidade conduz à destruição e vergonha. Deus recompensa os justos e condena os arrogantes e desonestos. Então, assim, gente, as pessoas desonestas, às vezes a gente olha e fala, nossa, é tão desonesto, mas olha lá, tá vivendo, tem isso, tem aquilo outro. Mas e as consequências? E quando for ajustar as contas com Deus? Então, a gente não pode ficar olhando para a vida dos outros, porque a gente não sabe em que condição. E nem a gente deve querer, porque às vezes a gente vê as pessoas vivendo uma vida tão fácil e, né, entre aspas, tão feliz, que a gente começa a desejar aquela vida para nós. Ainda que aquela vida seja uma vida arrogante, uma vida desonesta, às vezes a gente esquece dessas coisas, porque a gente fica cego pelas coisas do mundo, querendo essas facilidades, porque a gente quer experimentar esses tal regalias e benefícios, mas elas não perduram.
essas coisas, tudo que é fácil, gente, vai fácil. E quando vai, destrói tudo por onde passa. Então a gente precisa estar com a nossa vida alinhada, com a nossa vida reta. E a gente só vai ter uma vida alinhada e uma vida reta quando a gente viver na presença do Senhor. Quando a gente ter tempo de qualidade com Ele. Quando a gente falar com Ele. Quando a gente dividir as nossas atitudes com Ele. Quando a gente entregar o nosso coração para Ele. Quando a gente querer parar de sermos nós, né? Quem determina as coisas da nossa vida e entregar nas mãos dele, acreditar. Né? E neste capítulo, ele continua falando, né, sobre o padrão de contraste entre justo e ímpio. E ele destaca que a retidão conduz à bênção e à prosperidade. Se a gente quer ser próspero, a gente precisa ter uma vida reta, não tem outro caminho. A verdadeira prosperidade, ela requer uma vida reta. Mas a perversidade, se a gente quiser continuar sendo perverso, vivendo na perversidade, compactuando com a perversidade, o caminho é a ruína, não tem outro caminho. Né? Então, assim, ó, esse tema fala para nós sobre honestidade, fala sobre generosidade, sabe, fala sobre humildade, sobre integridade, sobre justiça. Então, olha só, tudo que Salomão aborda para nós, nos ensinando. Por isso que a gente começou de Provérbios. Porque para a gente viver todos os outros benefícios, a gente precisa ser sábio. Para que a gente possa entender tudo que as outras coisas, tudo que a Bíblia nos traz, a palavra nos ensina, a gente precisa ser sábio. Por isso que a gente começou de Provérbios, não foi por acaso, tá? E hoje esse provérbio ele nos ensina que nós devemos ser honestos em todas as nossas atitudes. A gente deve praticar a justiça e buscar a integridade sempre, independente, né? A gente não pode compactuar com o que está errado porque todo mundo está compactuando. Então, tá todo mundo fazendo errado, eu vou fazer errado também? Ah, tem só ninguém está fazendo certo. E eu, mesmo sabendo que é certo, eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. Que seja eu esse único, essa única a fazer certo. Em nome de Jesus. É isso que Salomão está chamando a nossa atenção nesse provérbio aqui. Já no 12, ele está falando para nós, né, sobre a gente, olha só, sabedoria na conduta e no falar. Olha, ele chama atenção nossa até de como falar. As palavras que estão saindo da nossa boca, gente, as palavras ferem, são pior do que armas. Palavras matam, dependendo da forma que elas forem usadas. Então, que a gente use as nossas palavras para edificar, não para destruir. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, a palavra diz isso. A palavra do Senhor diz, e ela edifica através de palavras íntegras, palavras retas, né? A gente precisa tomar cuidado. E aqui a ideia principal desse capítulo é que a sabedoria se reflete nas ações e nas palavras. Ah, eu sou sábia, eu creio em Deus, mas as suas ações diz isso? Ah, eu sigo todos os mandamentos. As suas ações estão dizendo isso? E as suas palavras? Porque em Cristo Jesus não tem aquela história de que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não. Tem que ser faz o que eu falo e o que eu faço. E o que eu falo é o que eu faço. É assim. É assim que a gente evangeliza. A gente não fica evangelizando com palavras, gritando aos quatro cantos aí, lendo a Bíblia nas esquinas e tudo mais. Esses aí são os hipócritas. A própria palavra do Senhor diz isso. Nós evangelizamos e vamos evangelizar a nossa casa, por onde passarmos, a nossa família, vamos alcançar aqueles que não conhecem o Senhor, que não buscam a palavra, através das nossas ações. São as nossas ações, né? E nesse capítulo fala que os justos, eles são diligentes e íntegros. Já os tolos são preguiçosos e desonestos. Ele aborda até a preguiça, tá, gente? Os tolos são preguiçosos e desonestos. Já quem teme o Senhor colhe vida e honra. O temor ao Senhor, lembra? Temor ao Senhor não é ter medo, tá? Temor ao Senhor é ter respeito, obediência, seguir os desígnios, viver sob, né, a palavra do Senhor. Isso é ter temor ao Senhor. Não é ter medo, não, tá? Não é ter medo, é ter respeito e obediência à palavra do Senhor. Então, quando alguém diz assim, precisa ter mais temor ao Senhor, é ter mais respeito, obediência. Não é ter medo, né? De temor, de ter medo, não. Tá? Então, essa é a diferença aqui. E aqui nesse capítulo, Salomão ensina que os justos, eles são firmes como raízes profundas. Os justos, né, eles são firmes, enquanto os ímpios são instáveis e passageiros. Então, gente, a justiça, os justos, os retos,
Eles são como palmeiras, eles podem envergar como bambus, encostar no chão, mas eles são fortes, eles têm raízes fortes e fixas no Senhor. Já os ímpios não, gente. Vão para cá, deu o primeiro vento, já enverga e já quebra, né? Então a gente precisa ter essa firmeza. E essa firmeza a gente só adquire no processo, caminhando com Cristo, buscando a presença, né? Fazendo o que nós estamos fazendo, lendo a palavra todos os dias, fazendo a nossa oração, fazendo o nosso devocional, servindo a comunidade, servindo a nossa família, né? Buscando sermos sábias, estarmos em comum acordo com outras pessoas que estão também buscando o mesmo que nós, sentando em mesas como essa, né, que está buscando o mesmo que nós. Então, a gente precisa buscar isso, né, ter essa retidão, em nome de Jesus, né? E esse provérbio, ele nos ensina que nossas palavras e ações refletem nosso caráter, gente. Olha que pesado isso. Às vezes a pessoa fala, eu sou honesta, eu sou íntegra, mas da boca dela só saem palavras que destroem, mentiras, palavras felinas, palavras ferozes, palavras venenosas. E aí, então, vamos ver, as nossas palavras refletem o nosso caráter. Então, cuidado com o que vocês estão falando, né? Nós precisamos ser honestos, trabalhadores e cuidadosos com o que falamos, pois a língua tem o poder de edificar ou destruir. Quem busca a sabedoria de Deus prospera e vive com segurança, e tem uma língua sábia, uma língua que edifica, né? Não tem como, da mesma fonte, né, da mesma boca sair palavras que edificam e palavras que destroem. É incoerente, é incoerente. Então, que a gente possa, que ele nos dê coerência nas nossas palavras, que as nossas palavras estejam coerentes com as nossas atitudes. Eu creio, eu sigo ao meu Deus. Então, eu preciso ter atitudes de quem crê e de quem segue a Deus sobre todas as coisas, de quem tem Deus como centro da vida. Porque quando Deus é o centro da nossa vida, tudo à nossa volta vai começar a mudar. Lembra de Mateus 6,33? Mateus 6,33 tem que ser o versículo da nossa vida. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as outras o Senhor vai acrescentar. Todas vão ser acrescentadas, gente. Todas as outras. Então, quando você busca, né, o reino de Deus, até as suas palavras vão mudar, seu vocabulário vai mudar, suas vontades vão mudar, suas ações vão mudar, mas você tem que estar aberta para isso. E a mudança, ela é uma porta também, mas ela é uma porta que só abre do lado de dentro. Então, abra a porta da mudança hoje e deixa Deus fazer essa transformação. É isso que Provérbios está nos chamando a atenção, né? Provérbios 13, ele já traz sabedoria e disciplina. Todos falam sobre sabedoria e mais algumas outras coisas. Esse fala sobre sabedoria e disciplina. A gente precisa ter disciplina nas coisas de Deus, né? A disciplina e a sabedoria levam ao sucesso e à felicidade, à verdadeira felicidade. Enquanto a preguiça, gente, a desobediência e a impaciência traz sofrimento e fracasso. Então, se você é preguiçoso, se você é desobediente, tá? Se você é impaciente, você só vai ter sofrimento e fracasso. Então, que caia por terra isso hoje. E você busque ser sábio e ter disciplina. Disciplina é você, né? Se é o seu momento de falar com Deus, é aquele momento de falar com Deus. Se é o momento de fazer a sua tarefa, é de fazer a sua tarefa. Não importa se é a tarefa de casa, qual tarefa que é. Ah, se é o momento de você estar com a sua família, é momento de dedicação, de entrega. Ah, eu tenho que fazer as coisas na minha vida. Então, Senhor, me dá forças, me dá coragem, porque vontade eu não tenho. Às vezes a gente está desanimado, e desânimo não tem a ver com preguiça, gente. Preguiça é aquelas pessoas que, não quer nada com nada, gente. Tem preguiça de tudo, não quer fazer nada com nada. Agora, estar desanimado faz parte, mas quando a gente está na busca com o Senhor, esse desânimo passa logo, porque a gente começa, mesmo desanimado, a gente começa a pedir, Deus, né, me dê força, Senhor. Eu estou tão desanimada hoje, minha vontade é não levantar dessa cama, mas me dê força, o Senhor pode me sustentar, o Senhor me sustenta, me sustentou até aqui, Senhor. E aí ele vai te levantar. Agora, a preguiça não, a preguiça você não quer nem fazer oração. Não quero nada com nada, é controle na mão, celular na mão, e mais nada, gente, sabe? Então, a gente precisa escolher, fazer escolhas na nossa vida. E aí, esse capítulo fala que
Ele fala também, né, ele enfatiza a importância da disciplina, da diligência e da prudência, mostrando que todas as escolhas têm consequências. E um dos versículos mais conhecidos deste capítulo, né, do capítulo 13, é Provérbios 13, 24, que fala o quê? Sobre a correção dos filhos. Capítulo 13, 24 fala sobre a correção dos filhos. E esse versículo fala o seguinte, ó: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. E aqui o que está falando é castigo, não é somente, não é violência. A vara aqui é no sentido de você corrigir o seu filho. Não está dizendo que você vai pegar uma vara e vai, né, bater no seu filho com vara, não é isso. Mas está dizendo que você vai usar a palavra como vara, a retidão, a chamar esse filho na realidade, né? E colocar para ele, e se você perder a mão, você não consegue alcançar mais. Então, isso precisa começar desde pequeno. Mas nunca é tarde, porque em Cristo Jesus, todos nós podemos ser, né, nos tornarmos obedientes. Então, sempre é o momento, nunca é tarde em Deus. Mas a gente precisa não parar de dizer sim para os filhos. Parar de dizer sim para os filhos, né? Parar de dizer para esses filhos sempre sim, sim, sim. Ah, mas eu não posso dizer não, porque o pai não é presente, ou eu não posso dizer não, porque lá na escola já é difícil, porque nós mudamos, porque perdeu os amigos. Eu não posso dizer não por causa disso, por causa daquilo. Gente, e nisso, os filhos vão crescendo, recebendo sempre sim. Só que o mundo não vai falar sim para eles todas as vezes. O mundo não vai falar assim. E quão difícil é um pai e uma mãe, eu não sou mãe, né? Assim, de filhos meus, mas os meus sobrinhos, para mim, são como os meus filhos. E eu vou dizer para você, é tão difícil a gente ver eles aprender com o mundo e não querer aprender com a gente, porque você sabe que o mundo vai ensinar. Só que o mundo não tem dó, não. O mundo senta a vara, né? O mundo senta a vara, ele não tem dó. E aí é muito difícil para nós. Então, que a gente possa fazer e praticar isso desde de sempre, para que a gente possa evitar os sofrimentos que eles vão encontrar lá fora. A gente não pode blindar eles de tudo que eles vão encontrar. Eles precisam crescer lá fora. Mas aqui dentro, a gente também precisa fazer eles crescerem. E crescem como? Levando não. Não, isso não pode. Não, você não vai, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Quantas vezes nós ouvimos isso da nossa mãe? Eu ouvi quantas vezes? E tem que continuar dizendo. Você não é todo mundo. Lembra que eu disse que não é porque todo mundo está fazendo errado que a gente também vai fazer. Que seja você a única mãe que não vai deixar seu filho ir, porque você avaliou os riscos e as consequências e não dá para deixar ele ir. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser falar. Cada um cria seus filhos conforme deseja, que todos criassem conforme diz Provérbios, né? Ensinando e usando aqui, né, a correção sempre que necessário, mas a gente sabe que não é assim. Mas é por isso que a gente vê filho batendo em pai, filhos viciados em jogos, filhos que não podem. Mas ele não deixa celular. Gente, eu trabalhei 9 anos dando assessoria em secretaria de educação, mas 20 anos na área da educação eu tenho de trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi mãe falar para criança de 7 anos chegar na Secretaria da Educação, a secretaria chamar porque esse filho está dando problema, e criança de 7 anos, a mãe falar, eu não aguento mais ele. Eu não sei mais o que fazer com ele. Gente, eu não estou criticando essa mãe, eu estou dizendo para você que perdeu a mão. Por quê? Porque ela também não tem discernimento e sabedoria. Então, já que nós estamos buscando discernimento e sabedoria, que a gente possa aplicar isso. Porque você vê as consequências daqueles que não têm discernimento e sabedoria. Uma mãe falar que ela não aguenta mais uma criança de 7 anos, eu não sei mais o que eu vou fazer para ele. O pai também não quer. Gente, quando eu ouvi isso, para mim era tão impactante. Era tão impactante, porque você fala assim, gente, às vezes eram as avós que iam, sabe? E elas falavam, eu não aguento mais. E aquela avó não aguentava mesmo, porque ela não tinha estrutura nenhuma para aquilo. Só que não é a escola que ensina essas coisas. O dever da escola é ensinar a educação, né? A educação de uma outra forma, não é a educação moral, a educação ética. A educação, o caráter. O caráter é forjado dentro da nossa casa, né? Então, por isso que a gente está vendo muitas consequências aí no mundo. Mas ainda dá tempo, né?
Nós somos escolhidos, lembra? Nós somos o exército de elite do Senhor. Então, vamos fazer a nossa parte com as crianças que nós temos contato, com as crianças que estão ao nosso contato, embora a gente saiba que, muitas vezes, e tem pais que não gostam nem que outras pessoas falem nada. Se bem que ninguém tem que falar nada, mas eu quero dizer assim, às vezes é um tio, uma avó que vai falar e o pai e a mãe não aceitam, não aceita. Então, é por isso que as situações estão como estão. Mas a gente precisa resgatar, a gente não tem que desistir. A gente não tem que entregar sobre isso, né? E aí que fala aqui, ó, quando a gente, né, usa essa vara, ainda fala sobre isso no capítulo. Na Bíblia, quando eu li, essa Bíblia minha é uma Bíblia de estudo, e ela tem uma explicação embaixo. O dia que eu li esse capítulo, que foi ontem, lá embaixo fala que Deus, quando precisa, ele usa a vara conosco. Ele usa a vara quando ele precisa. Por quê? Porque ele não quer perder a mão. Ele não quer perder a mão. Então, ele usa a vara. Então, que a gente, se Deus usa a vara para conosco, ele diz sim para todas as coisas que a gente quer? Não, Deus não diz sim para todas as coisas que a gente quer. Jesus dizia sempre sim? Não, de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa seguir o exemplo para que a gente possa ter uma geração mudar dentro da nossa casa, nossos filhos, gerações, porque o mundo está perdido como está por causa do monte de sim que as crianças ouviram lá atrás, né? E mesmo virando adultos, aquela criança interior lá dentro delas permanece querendo sempre sim, não aceitam não. E é onde se revolta, né? É onde se revolta. Essa tal dessa educação permissiva, eu estava vendo um vídeo de uma criança, ela estava quebrando tudo dentro do supermercado, e a mãe falava assim, não encosta nela, não encosta nela. A mãe não aceitava, porque era adepta da educação permissiva. Gente, então você fala, peraí, ela estava quebrando as coisas dentro do supermercado. Aí você fala, meu Deus, que adulto vai ser essa criança? Né? E que adulto é essa mãe, esse pai? Então a gente fala assim, ó, é para julgar, é criticando que a gente está? Não, nós estamos aqui constatando fatos e buscando formas na palavra de não repetirmos isso. Também não cabe a nós julgar, não. A gente não sabe qual foi a criação dessa mãe, o que passou, o que não passou, tá? A gente não está aqui para dizer se está certo, se está errado. A gente diz que esse caminho que estão, né, trilhando leva à ruína. A ruína. Então, é isso que a gente está buscando, e Provérbios fala sobre isso também. Olha que atual que é, né? Escrito há 970, de 970 a 930 anos antes de Cristo. E olha como é atual. Por isso que a gente fala que a palavra é viva, porque ela fala da realidade atual. Ela fala da realidade atual. Há 970 anos antes de Cristo já se falava da necessidade de não dizer sim para tudo, de corrigir os filhos. Né? Então, a gente precisa tomar posse disso. E a sabedoria de Deus, a sabedoria que o provérbio nos traz, que a palavra nos traz, vai mostrar para nós como fazer isso, porque também não é fácil. É muito fácil falar, difícil é viver. Né? Corrigir os problemas dos outros, a gente faz rapidinho. É que nem um jogo de xadrez, a gente muda uma peça aqui, muda uma peça ali, e a gente resolveu um problema até da educação dos filhos dos outros. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Né? Essa mãe, esse pai, essa família precisa buscar instrução no Senhor e não desistir dessa criança. Né? Se uma criança de 7 anos já está ouvindo que a família desistiu dela, você imagina que adulto vai ser. Então, que a gente possa, né, fazer a nossa parte para evitar que essas coisas aconteçam. E, enfim, a gente chega, né, no último provérbio, que é o de hoje, que nós lemos, que é o provérbio 14, que ele fala para nós, né, sobre o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. De novo, olha como, né, Salomão, ele bate muito nessa tecla. Por quê? Porque é muito atual, gente. Quantas pessoas estão sendo insensatas hoje? A gente abre a internet, as redes sociais, quantas pessoas, quantas tolices a gente ouve? É pessoas vivendo vida de cachorro, é pessoas vivendo vida de vaca. Eu estou dizendo, se comportando como, entendeu? A pessoa vestir, eu falo, gente, o que está acontecendo com o ser humano, né? Por quê? Se perdeu, se perdeu.
Está longe de Deus, porque uma pessoa que está vivendo na presença de Deus sabe quem ela é, qual a sua real identidade de filha e de filha amada de Deus. Ela não é um cachorro, ela não é um gato, ela não é, sei lá, um papagaio. Tem gente querendo ser macaco, tem gente querendo ser tudo. Meu Deus, sabe? Você fala assim, gente, o que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas? A resposta é: estão sendo insensatos, escolheram viver longe de Deus. Porque uma pessoa que vive na presença do Senhor não abre uma câmera para se vestir de porco e ficar rolando numa lama. Não uma brincadeira com uma criança, não era brincadeira, era verdade, porque era uma moça, eu vi esse vídeo, ela disse que ela é um porco. Gente, e vivia como porco. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O demônio está tomando conta dessas vidas e as pessoas não estão se dando conta, sabe? E a gente precisa reverter essa situação, né? A gente precisa reverter essa situação em nome de Jesus. A gente precisa ser os representantes do Senhor, exalar o perfume de Cristo. E quem exala o perfume de Cristo, gente, não vive essa vida, vive uma vida sábia. E aqui fala assim, ó, que um dos versículos mais conhecidos de Provérbios 14 é o Provérbios 14:12, o versículo 12, que ele alerta sobre os perigos da gente confiar apenas no próprio entendimento. Então, Salomão, ele nos chama a atenção de quando a gente confia no nosso próprio entendimento. Sabe aquela história de que, ai, tocou no meu coração, ai, porque o meu coração falou. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a palavra fala do coração? O coração é enganoso. Então, que a gente possa ouvir o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está falando para nós, e não o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E aqui diz assim, em Provérbios 14:12, ó, há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, há caminho que você vai olhar e achar que está certo, mas, na verdade, é o caminho da morte, da insensatez, sabe? Da ruína, da destruição. Quantas coisas o mundo vai apresentar para você como certo, onde você deve seguir, mas você vai acabar levando à destruição. Quantas famílias estão sendo destruídas porque as mulheres ou os homens estão olhando na internet e buscando fazer coisas que, aos olhos, ao primeiro olhar, parece certo. Só que, quando vai ver, destrói famílias. Então, a gente também precisa estar alimentado da palavra, até para a gente poder estar blindado com tudo que o mundo nos oferece, parecendo lindo e maravilhoso. Sabe aquele fruto lindo, maravilhoso? Só que ele era o fruto proibido, não era para comer, né? Parecia lindo e maravilhoso, mas ele não era para comer, ele era o fruto proibido. E ao comer, olha o que aconteceu, né? Sofremos as consequências até hoje dessa atitude. Então, a gente precisa estar de olho nessa questão, né? A gente precisa estar sempre, né, com o nosso olhar voltado para as coisas de Deus, o nosso olhar voltado para o que Deus nos ensina verdadeiramente, o que Ele quer nos dizer. Se a gente quer viver uma vida reta, a gente quer ser um filho obediente, uma filha obediente, a gente quer ser uma boa esposa, a gente quer ser um bom ser humano para as outras pessoas, um bom tio, uma boa avó, um bom colega de trabalho, enfim, a gente precisa buscar no Senhor. Porque o mundo vai dizer várias coisas que vai fazer para nós o que é bom. Ah, pode assistir isso, não tem nada, é só uma mentirinha, é uma historinha, sabe? Ai, pode assistir tal coisa, porque, isso aí você sabe que é mentira, tá? Mas aquilo está entrando na sua mente, aquilo está entrando no seu inconsciente. E quando você vê, você está tendo atitudes daquilo que você viu, daquilo que você assistiu, daquilo que você curtiu, daquilo que você segue, daquele influencer, daquela influência. O nosso verdadeiro influencer é Jesus. É a ele que nós temos que seguir. Ele é o nosso maior influencer, que tem bilhões de seguidores, tá? E a gente nos escolheu para estar na presença dele. E ele está na nossa presença sempre. Então, a gente precisa tomar posse disso, né? Mudar essa questão. Em nome de Jesus, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa que aprendeu de Provérbios nessa semana, antes da gente começar a falar sobre Ruth? Então, vamos lá. Eu vou para Ruth,
a falar para vocês essa mulher que tem tanto para ensinar para nós, né? Ruth, ela tem tantas a ensinar para nós, porque ela fala de um tema e às vezes, né, é tanta piada que a gente escuta, né? Ela fala da sogra, né? Ruth, por que que Ruth ficou tão conhecida, né? Ruth é exemplo de fé e de redenção, pelo que ela fez com a sua sogra, né? E hoje a gente conhece várias pessoas que não são tão bons exemplos pelos que fazem com as sogras. E mesmo, independente do que as sogras fazem, quando a gente anda na presença do Senhor, a gente tem atitudes diferentes, ainda que a gente precisa se afastar, porque lembra, perdoar é preciso, conviver não. Então, às vezes, o mínimo de convivência é necessário, mas a gente evita, né, as questões, as discussões e tudo isso. E Ruth, ela vem dar um exemplo que hoje, né, e há anos, isso talvez a gente não consiga ver nos lares, né, nas famílias, que é essa presença, né, essa compaixão que ela teve, deixa eu voltar aqui no começo, a compaixão que ela teve. E engraçado que eu fui buscar uma foto de Ruth para colocar, né, que Ruth é uma mulher muito bonita, nova, e aqui é Noemi, a sua sogra, né? A sogra de Ruth era Noemi. Então, eu fui buscar uma foto para poder colocar aqui. Gente, todas que eu pesquisava, Ruth vinha ao lado de Noemi. Ruth vinha ao lado de Noemi. Encontrei algumas Ruth separadas, mas assim, muitos esmilinguidinhas, sabe? Não quis. Eu queria uma Ruth bem assim, que chamasse atenção. E a Ruth, ela veio simplesmente sempre do lado de Noemi. E é por isso que Ruth é conhecida. Sabe que Ruth, gente, para quem não sabe, né? Quem está conhecendo a palavra agora, Ruth, ela tem um livro só dela. Ela tem um livro só dela na Bíblia. Então, não foi por acaso. Não é? A Ruth tem muito para ensinar para nós. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Ruth, mas eu vou mandar como eu fiz semana passada. Vou mandar o link de uma live que eu fiz sobre Ruth quando eu fiz uma série de mulheres da Bíblia. Porque cada vez que a gente lê a palavra, a gente vai dar uma interpretação diferente. A gente vai pegar pontos diferentes. Por que que isso acontece? Por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, hoje, quando eu fui fazer o apanhado geral de Ruth, veio outras coisas. Os pontos principais, sim, mas veio um outro foco, uma outra forma, um outro olhar sobre Ruth e a história de Ruth, do que naquela época, há 2 anos atrás, de quando eu fiz essa live. Mas uma completa a outra. E eu vou estar mandando para vocês. Então, Ruth, ela é conhecida, né? Ela tem uma história de fé e redenção. Ruth é um exemplo para nós de mulher de fé e de confiança, né? Então a gente vai saber um pouquinho quem foi essa Ruth, né? A Ruth foi uma mulher de coragem e de fidelidade a Deus. Ela foi fiel a Deus, né? Um exemplo de fé e de redenção. Em Ruth, né, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Você vai entender essa frase dela lá no meio da nossa apresentação. Mas essa frase é marcante sobre Ruth. E aqui que acontece com Ruth? Vamos lá, vamos contar a história dela para quem não conhece, tá? Ruth é uma das poucas mulheres que tem um livro da Bíblia com seu nome, e a história dela acontece no período de Juízes, e destaca a fé, a fidelidade e a redenção. Então, assim, diz assim, ó, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então, a passagem de Ruth é um período de muita fome na terra. Estava tendo muita fome entre as pessoas. Então, as pessoas migravam, né? As pessoas migravam. Era um tempo de crise. O contexto histórico traz bem isso. Que naquele momento, Israel estava num momento de fome, mas de várias nações com fome. Então, as pessoas, elas migravam, né? De um lado para o outro para encontrar o que comer. Então, a história de Ruth se passa bem nesse momento, né? E Emeleque era o marido de Noemi, o sogro de Ruth. Então, o que que ele faz? Ele pega os filhos e ele migra da onde ele estava para Moabe em busca de melhor provisão, em busca de comida mesmo, de alimento, de trabalho. E muitas pessoas estavam fazendo isso naquele cenário. E aí, lá para onde eles mudaram, que era Moabe, né? Os filhos deles cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Um se casou com a Ruth e o outro se casou com a Orfa. Mas, gente,
aqui eu aconselho vocês a lerem, tá? O livro de Ruth é um livro curto, que vai trazer detalhadamente a história. Aqui a gente traz os pontos principais, mas faça a leitura do livro de Ruth, é uma história sensacional. É assim que a gente vai conhecendo a palavra. Ah, eu falei de uma mulher? Vai lá na Bíblia e lê sobre ela, tá? Não fica só com o que a gente traz aqui, não, porque aqui é o olhar, é a visão que eu estou trazendo para vocês hoje. Mas quando você ler a palavra, você vai ter outro entendimento, porque é de acordo com o momento que você está vivendo, tá bom? Então, em Ruth 1:2 diz assim, ó, saiu um homem de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe. Então, ele estava relatando, né, que Emeleque, que era o sogro de Ruth, ele saiu de Belém, né, Belém de Judá, né, e ele foi peregrinar nos campos, procurar comida por aí. E lá seus filhos se casaram, e uma das suas noras era Ruth, tá? Só que ele morre, esse marido. A decisão de Ruth, né, fala sobre isso. Ele morre, esse marido. E ele morre, e não é só ele, tá? Ele morre e depois morrem os filhos. Tanto o marido da órfã, quanto o marido da Ruth. Então ficam 3 mulheres num momento tão difícil daquele. E mulheres viúvas, gente, elas sofriam muito porque não tinha ninguém por elas. Ninguém cuidava delas, né? Então por isso que a Bíblia fala muito de cuidar das viúvas, das criancinhas, porque assim as mulheres, elas ficavam a Deus dará, as mulheres viúvas. E se elas não tinham filhos, elas eram rechaçadas, eram renegadas. Se os maridos não tinham irmãos para casar com elas, então elas nunca mais, elas ficavam assim, ó, largadas. E dificilmente era uma ou outra que tinha uma outra história, um outro destino, né? Então o que que acontece? Elas se viram 3 mulheres. E aí, o que que acontece? Noemi decide voltar para Belém, porque lá ela ainda tinha parentes. Lá em Moabe ela não tinha. Então ela decide, ela toma uma decisão, ela fala, eu vou voltar para minha parentela, né? Para que eu morra lá junto à minha parentela, eu vou voltar para lá. E aí, então, elas se arrumam, as 3, e aí Noemi, ela fala para as 2 noras, que é para as noras voltar para a família delas, que elas ainda eram novas, né? Elas podiam reconstruir a vida. Então, ela fala isso para elas. E a órfã, o que que ela faz? Ela decide retornar para a terra dela. A órfã decide. Ela fala, tá bom, ela vai voltar para a parentela dela. Mas a Ruth, não. A Ruth escolhe seguir Noemi. E aqui ainda fala, em Ruth 17 fala assim, ó, ok, Daia, fique em paz. A Ruth, ela fala para Noemi a seguinte frase, ó, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Então, ou seja, onde você for, Noemi, eu vou com você. E ela foi com Noemi. Essa foi a decisão dela. E é onde ela fala a frase mais marcante dela nesse momento aqui. Ela fala para Noemi: onde você morrer, eu vou morrer com você. Porque o teu povo vai ser o meu povo. Porque ela estava indo para um povo que não era o dela, tá? Noemi estava voltando para Belém, para o povo dela, mas lembra que Ruth era moabita? Ela está indo para lá, mas ela diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Porque os moabitas tinham outras crenças, mas ela fala, então ela confia no Senhor, ela tem fé, e ela vai com Noemi. Ela não abandona essa mulher, ela não abandona de forma alguma essa mulher, tá? Ela confia nessa mulher, e ela segue, né? Só que aí elas vão lá para a terra, né? Vão buscar trabalho, porque elas também estão passando fome. É um momento de dificuldade, não tinha quem dá para alguém, fazer alguma coisa para alguém. Então, o que que acontece? Elas vão, né, para procurar trabalho. E aí a Ruth, ela vai fazer o quê? Para ela poder sustentar a sogra dela, que já tinha idade avançada, ela vai respigar espigas no campo, né? Então ela vai pegar essas espigas, recolher as que caem no campo, tudo, e ela vai fazer isso nos campos de Boaz. E Boaz, gente, ele é um parente rico da Noemi. Ele é um parente rico da Noemi. Olha só o que Deus faz, né? Elas saem da miséria lá e elas vêm para esse lugar sem nenhuma perspectiva, aprendendo em Deus, no caminho, no direcionamento de voltar para casa. Elas voltam e aí a Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz.
E aí, o que que acontece, né? Ela encontra Boaz, que é um parente rico, que reconhece a fidelidade de Ruth. Ele se admira da postura de Ruth, de estar com a sua sogra, de trabalhar para sustentar a sua sogra, de ter fé, de buscar em Deus. Então, o que que acontece? Ele fala para ela: o Senhor recompense o teu feito e te seja concedido pleno galardão. Ou seja, né? Glória a Deus, meritocracia. Ruth estava fazendo por onde receber as bênçãos dos céus, porque ela não abandonou essa sogra, porque a sogra não era parente, parente era o marido, mas ela não voltou para a parentela dela. Ela seguiu essa mulher, né? Ela começou a trabalhar para cuidar dessa mulher. E esse homem começou a ver tudo isso. E ele começou a encontrar o quê? Graça em Ruth, né? Ele começa a encontrar graça. Esse é o mover de Deus. É Deus movendo, reconhecendo, dando graças e bênçãos na vida de Ruth pela atitude dela, por ela não ter abandonado essa mulher, por ela ter adotado esse Deus e estar sendo fiel. Então, quando a gente é fiel, o nosso Deus é fiel para cumprir. E assim como ele fez na vida de José, ele fez na vida de Ruth, gente. Ele fez através, Ruth precisou passar pela viuvez, precisou passar pela volta, né, a fome, precisou passar pelo trabalho difícil, pesado, para sustentar sua sogra. Tudo isso ela estava sendo lapidada, moldada para receber tudo que o Senhor tinha para entregar para ela. Então, o que que acontece? Boaz, ele vai e assume o papel de remidor e casa com Ruth. É quem vai cuidar de Ruth e Noemi. E ele se casa com Ruth. Na Bíblia você vai ver isso, tem todos os detalhes, como que isso aconteceu, como que Ruth fez para despertar, como que é o amor de Boaz, a Noemi ensina ela como ela vai fazer, né? Tudo que ela tem que fazer, ela obedece essa mulher, ela faz, confiando no Senhor, confiando em Deus, nada que é ilícito, sendo reta, sendo íntegra, sendo sábia. E aí Boaz se casa com ela. Então aquele homem rico passa a ser o marido de Ruth. E ali eles passam a cuidar da vida, né, de Noemi, até os seus fins dos seus dias. E mais do que isso, sabe o que estava reservado para Ruth? Lembra quando a gente fala que Deus faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede? Então, o que estava reservado para Ruth era que ela teve um filho. E esse filho com Boaz é Obed. E Obed, gente, é o avô de Davi, o rei Davi, poderoso. Da descendência de quem? De Jesus. Noemi, Ruth passa a ser, né, fazer parte da genealogia de Jesus. Aquela viúva que não abandonou sua sogra, e o Senhor entregou para ela bênçãos e maravilhas. Ela teve a bênção de fazer parte da genealogia de Jesus. Então, nunca você vai ser, né, desmerecida se você fizer o bem, se você seguir os mandamentos do Senhor. Né? Aqui ainda fala em Ruth 4,14, diz: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, de não deixar de te dar o marido, de quem cuida de você. Esse é o nosso Deus, né? É o Deus que cuida da gente em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. E assim, o que que essa história ensina para nós? Aqui a gente está dando uma pincelada, mas essa história, eu recomendo que vocês leiam ela, é um livro pequeno, leia essa história, porque a Ruth vai ensinar cada versículo que você lê, você vai aprendendo com essa mulher, como nós devemos nos comportar, ter compaixão do outro, como nós devemos agir, né? Obedecer, confiar, ser fiel a Deus, porque independente se a gente vai viver uma viuvez, e não uma viuvez de marido, pode ser uma viuvez de morrer um projeto, uma história, algo que você queria tanto, tá? E aí, mas Deus, você estou continuando sendo fiel. Ah, Deus é fiel para cumprir. E essa história nos ensina fidelidade. Por quê? Porque Ruth foi fiel a Noemi e a Deus. E olha o que aconteceu com ela. Passou a fazer parte da genealogia de Deus. É a avó de Davi. Olha só, gente, a avó de Davi. Providência divina, ó. Se ela é, né, na verdade, casada, Obed é o avô, né, do rei Davi. Então ela é bisavó de Davi. Ela é bisavó de Davi. Olha que bênção, né? Traz também o ensinamento sobre a providência divina. Por quê? Porque Deus cuida dos que confiam nele.
Então, se você quer ser cuidada, confia no Senhor. Confia nele, porque ele cuida de quem confia nele. Traz para nós, ensina humildade e trabalho. Por quê? Porque ela ensina, Ruth foi esforçada e humilde. A gente precisa, a Ruth, ela floresceu onde Deus plantou ela, que foi naquele campo de milho, naquele milharal, naquele trabalho pesado, era pesado o trabalho. Mas ela floresceu lá, ela fez o papel dela. E você está florescendo onde o Senhor está te plantando? Então, hoje, aprenda com Ruth, seja humilde, porque o Senhor vai te recompensar. E também nos ensina a redenção, sobre redenção, porque Boaz, ele simboliza Cristo, nosso Redentor. Assim como Boaz, né, foi o Redentor de Ruth, Cristo é o nosso Redentor. Então, Boaz simboliza isso. É o que Cristo faz conosco. Ele nos resgata do trabalho pesado, ele nos resgata da viuvez, ele nos resgata de todas as adversidades para que nós possamos viver na presença dele e ainda nos dá vida nova, vestes novas, nos dá família nova, né? A segunda família dela foi muito mais do que a primeira, né? A palavra diz, né? A sua segunda casa será, a honra da segunda casa será maior que a da primeira, em nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. E aí, né, eles deram, aqui fala em Ruth 4,17, aquela criança, eles deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E a conclusão de que a gente tira da história de Ruth é que a história de Ruth nos ensina sobre fé, sobre compromisso e esperança. A gente precisa ter fé no Senhor, ter compromisso com as coisas de Deus e ter esperança, porque o Senhor sempre vai fazer muito mais do que a gente imagina, em nome de Jesus. Ela nos, né, a gente pode concluir que Deus transforma situações difíceis em bênçãos. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Eu não sei quais são os desertos da sua vida, mas o Senhor sabe. E Ele vai transformar essa situação em bênçãos, acredite. Só que para que tudo possa arrumar, é preciso tirar tudo do lugar primeiro. Creia no Senhor, só siga, obedeça o que Ele está falando para você. Siga e faça, porque Ele vai preparar para você uma honra muito maior do que a sua primeira honra, em nome de Jesus. E também nos ensina que, assim como Ruth confiou em Deus, nós também devemos confiar. E quando a gente confia, a gente só tem a ganhar, né? A gente só tem a receber do Senhor. A gente recebe muitas bênçãos quando a gente confia. Desertos sempre vão acontecer na nossa vida, porque são os desertos que nos preparam para que a gente pise na terra prometida, lembra? Que a gente sai da escravidão, passa pelo deserto e vai para a terra prometida. Por quê? A gente sai daquele momento de sofrer, né, de sofrimento, a gente passa pelo deserto, que também a gente precisa aprender, precisa valorizar, ser preparada, ser forjada para a gente pisar na terra prometida. E foi isso que Deus fez na vida de Ruth. Ela passou por todas essas etapas e hoje nós estamos aqui falando dessa mulher extraordinária. E eu estou aqui recomendando você que leia na palavra sobre Ruth, porque ela vai ensinar muito mais. Ela vai ensinar muito mais. Aqui nós pincelamos, mas o deserto de Ruth levou ela a ser, né, da árvore genealógica. Ela é antepassado, é família de Jesus. E nós somos famílias de Jesus. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, que a gente possa tomar posse disso hoje. E lembre-se, né, que a gente, assim como Ruth confiou, que nós possamos confiar também. Independente do deserto que você está vivendo, independente da situação, da circunstância, da dificuldade, creia no Senhor, porque o que Ele tem para você é muito maior do que esse milharal aí, é muito maior do que esse deserto, mas Ele está te preparando, Ele está te forjando para que você possa viver o extraordinário dele, em nome de Jesus. Amém? Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Davi, o nosso rei Davi, sabe o homem segundo o coração de Deus? Então, é descendente de Ruth. E quantos Davis o Senhor não quer que descende da sua vida? Em nome de Jesus. Então, abra seu coração, as suas atitudes, o seu confiar vai impactar toda a sua geração futura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? O Senhor nos ensina tanto. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar aí algum testemunho? Nós temos aí ainda alguns minutinhos. Vou precisar terminar um pouquinho mais cedo, que eu vou fazer parte de uma oração agora online, 9 horas, né? Onde eu intercedo por todos nós.
Mas assim, gente, fica com a história de Ruth. Eu vou postar lá para vocês todo o material, mas não fica só com o que eu falo para vocês aqui, não. Busca na palavra, porque o Senhor vai falar mais profundamente. Aproveita que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, vai lá, dá uma pincelada em Ruth. Ah, mas eu nunca abri a Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai olhar aqui, ó, no enunciado, para quem não está acostumado. Tem gente que já, né, está acostumado, mas você vai olhar aqui o livro de Ruth. Ah, aqui na minha Bíblia, o livro de Ruth, ele está. Ah, tá, peraí, eu vou procurar, não estou achando. Espera um pouquinho. Achei. Ah, tá na página 390. Então, eu vou lá na página 390, abro ela. É bem assim, tá, gente? Abro ela. Primeira coisa, Espírito Santo de Deus, me dá discernimento para que eu possa entender a palavra. Fala diretamente no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Aí você começa a ler o livro de Ruth. Ó, o livro de Ruth tem dois, tem 4 capítulos. O livro de Ruth. 4 capítulos que pode mudar a sua vida. Porque Ruth, ela fala algo, coisas extraordinárias aqui. Essa história é extraordinária, os detalhes, né, dessa história é extraordinária. Aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 4, diz assim, ó, sobre o casamento, né, da Ruth com Boaz, diz assim, ó, as mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porque é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Olha só. A Ruth, as pessoas viam ela melhor para Noemi do que 7 filhos. Então, que nós sejamos, né? Essas pessoas, essas mulheres, esses homens, esses seres humanos, melhores, né? Uns para os outros, às vezes do que os próprios familiares. E olha que bênção, né? Ruth foi conhecida como melhor do que 7 filhos. Era melhor para Noemi ter essa nora do que ter 7 filhos. E às vezes, gente, é uma bênção tão grande, né? E foi isso que aqui, ó, ainda aqui no final ainda fala a genealogia de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Zessé, e Jessé gerou Davi. Depois a gente tem a genealogia aí de Davi, até chegarmos, né, a José e a Jesus. Então a gente tem que falar, gente, olha que bênção, né? Olha que bênção. Então essa mulher tem muito para ensinar para a gente. É pouco tempo para falar dela. Então abra seu coração hoje para receber. Essa mulher vai te ensinar muita coisa. Eu não sei o que você está passando, mas vai lá, lê em Ruth, porque ela tem muito para te dizer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos orar para finalizar hoje. Eu vou continuar aqui em oração por todos nós. Que vocês intercedam pelo nosso projeto, intercedam por aqueles que às vezes não estão conseguindo estar presente, tá? Mas que vocês abram o coração, e amanhã continuem, tá? Provérbios 15. Quem vai começar amanhã, comece de Provérbios 15. Um capítulo por dia, para que a gente não perca, né? Não continue sendo perseverante. Um capítulo por dia, tá? Convido vocês também a estar no Café na Presença, todas as manhãs. Também tem o Despertar com o Espírito Santo, que é na minha irmã quem faz, que está aqui presente conosco. Na próxima semana, nós vamos falar sobre jejum, oração. Então, abra seu coração aí, vamos aprender um pouco mais sobre jejum e oração, tá? Que esses são aí, ó, ferramentas que nos fortalecem o nosso espírito e o nosso espírito vence a nossa alma. Em nome de Jesus, tá? Então, abra seu coração, venha de coração aberto. A gente aqui não tem religiosidade, a nossa religião se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tá? Uma boa semana para vocês, na presença do Senhor, sejam perseverantes, porque o Senhor tem algo extraordinário para fazer na vida de vocês. Não é por acaso que Ele coloca aí, ó, numa terça-feira, às 9 horas da noite, a gente sentada aqui para ouvir a palavra.
Nada é por acaso em Deus. Em Deus não tem coincidência, tem Deusidência. Então seja firme, perseverante, porque Ele tem algo para fazer na sua vida e muito mais para fazer através da sua vida. Um grande abraço para vocês, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa oração. Fabiana, só mostrar o meu cantinho que eu fiz essa semana. Ah, você fez, olha só, o cantinho da presença. Louvado seja Deus, uma cadeira para você e para Jesus. Eu convido vocês a fazer o cantinho de vocês. E você sabe, eu não sei se você já está sentindo isso, Eva, mas quando você vai fazendo oração nesse lugar, e todas as vezes que você passa, você chega, você já sente aquela presença ali. Tá? E a gente se derrama, né? E aí Na verdade, você fazer um tempo chora e o pai vê. A diferença é essa, né? As ah, pessoas falam, é deu aí. certo, aí eu fiz aqui. 2 cadeiras e a Bíblia. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. É passo a passo, pequenas atitudes, mas são atitudes, sim, ó, que vão fazer como Ruth, pequenas atitudes. Ela apenas seguiu a sogra dela e hoje ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, que a gente possa receber tudo isso para nós também, tá bom? Toma posse. Fiquei muito contente aí, Eva. E todos vocês, porque eu sei que muitas já têm seu cantinho da presença. A gente chama do que quiser aí, ó. Cantinho da presença, cantinho da oração, cantinho do encontro, quarto de guerra. Não importa, é o cantinho que você tem para falar com Deus. Porque ele precisa ter, você precisa ter um lugar para falar com ele, gente. Precisa ter um lugar. É esse lugar para sentir essa atmosfera que eu estou falando para vocês. Você sente uma atmosfera quando você chega nesse lugar. Em nome de Jesus, tá? Feche seus olhos aí e vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, obrigada por tanta entrega, Espírito Santo. Obrigada por ministrar em nós. Obrigada por ministrar em mim, através de mim. Obrigada por cada uma das suas filhas que aqui estão, Pai. Suas escolhidas, seus filhos também aqui presentes, seus escolhidos. Ah, Pai, obrigada pela presença de cada um. Permaneça na vida de cada um, na família de cada um. Blinde-os, Pai, para que o inimigo não nos alcance. Torne todos invisíveis para que o inimigo não os veja, em nome de Jesus, mas visíveis sempre aos seus olhos, Pai. Ah, Senhor, que possamos exalar o seu perfume, onde colocarmos os nossos pés, Senhor, coloca o nosso chão, mas só nos deixe ir onde o Senhor for conosco, à nossa frente. Seja a nossa coluna de fumaça durante o dia, a nossa coluna de fogo durante a noite, como fizestes com o povo hebreu, em nome de Jesus, mas nos deixe ir, Pai, onde o Senhor não for. Ah, Pai, não nos deixe sentar nas mesas que não é de sua vontade nem de sua escolha. Em nome de Jesus, que sejamos sábios, como o Provérbios está nos ensinando a ser, que tomemos posse dessa palavra, que tomemos posse dos ensinamentos de Ruth e apliquemos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite para vocês. Deixa eu só bater uma fotinha aqui. Tem como aparecer aí, gente? Tem como aparecer aí para tirar uma fotinha? Só vou. Prontinho, gente. Boa noite para vocês, viu? Fiquem na presença do Senhor. Um grande abraço. E obrigada aí pela confiança e tudo mais. Deus Boa abençoe. noite. Amém.